Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa quarta-feira, dia 24 de janeiro, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz sempre ao seu coração, viu? Muita serenidade, com certeza, na sua caminhada. Meus amigos, Madre Teresa de Calcutá nos ensinou muito. E hoje eu queria convidá-la mais uma vez, pedir a presença dessa gigante do amor para nos inspirar em mais uma reflexão aqui da nossa amada pílula. Olha que interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas quando tudo começou, né, na caminhada espiritual de Madre Teresa, ela era ainda jovenzinha, ela tinha só 18 anos, quando ela foi para o convento de Loreto, lá na Irlanda, né? Foi quando ela postulou e escolheu o nome de Teresa para ela seguir a vida religiosa, em homenagem, né, a Santa Teresa de Lisieux. E aí, no ano seguinte, ela foi lá para Calcutá, onde ela começou, né, a se tornar noviça. Ela se tornou noviça. Bem, tudo bem. Em 1937 foi que ela fez os votos perpétuos. E a partir daí ela passou a se chamar de Madre Teresa. Tudo ia bem na vida de Madre Teresa, né, na sua caminhada espiritual. Vamos falar assim, na primeira parte da sua jornada espiritual, quando olha que interessante, hein? Lá no dia 10 de setembro de 1946, presta atenção nesse detalhe, ela tinha 36 anos. Então veja, ela teve um chamado aos 18, outro chamado aos 36 anos. E ela teve uma espécie de chamado dentro do chamado, né? Um chamado dentro do outro. E aí, o que que aconteceu? Ela estava viajando num trem, né, que ia lá da cidade de Calcutá para Darjeeling, que era um local onde as madres faziam uma espécie de retiro espiritual para refletir sobre a vida, sobre os votos, enfim. E ela teve uma visão, um desejo profundo de poder fundar a Congregação dos Missionários da Caridade. E esse processo foi um processo muito delicado, porque para ela começar a fundar essa ordem, ela teria que sair da clausura na qual ela se encontrava. Então, nós já contamos isso aqui, ela orou, né, durante mais um ano, de maneira intensa, e foi apenas a partir desse momento, desse segundo chamado, né, quando ela estava para esse trem, que ela recebe o apoio total e integral da sua Madre Superiora para transformar a sua vida, para sair do convento e aí sim para começar a Calcutá a obra social extraordinária que ganharia a humanidade. E durante esse ano, gente, ela viveu uma relação com Deus, um relacionamento profundo com Deus. E ela dizia que essa relação aumentava a cada dia. E é interessante as falas de Madre Teresa, né? Porque ela dizia o seguinte: quando eu oro com Deus, eu não falo nada. E aí as pessoas perguntavam: ok, e o que que Deus te diz? Aí ela falava: Ele não me fala nada, mas nós sentimos tudo. Olha que coisa mais profunda, meus amigos. Na pílula de ontem nós falamos da oração, não é? Sobre a importância da oração. Citei o livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Contamos algumas histórias, mas não tenha dúvida que a maior história da oração e da nossa relação com Deus, você ainda vai viver. Todos os dias é um dia lindo, né? Todos os dias é uma grande oportunidade que nós temos de renovar essa nossa relação com Deus. Então a minha pergunta hoje para você, inspirando-me aqui em Madre Teresa, é: como anda a sua relação com Deus? Porque não adianta, né, a gente simplesmente orar com a boca cheia de palavras bonitas, mas o coração perturbado. E o que a gente percebe normalmente é isso que acontece, né? Gente, presta atenção, quantas vezes na sua vida você está com um problema? Imagina, você está com um problema qualquer, seja qual for. E aí a gente vai tomar uma decisão que é importante, né? A gente precisa lidar com esse problema, lidar com essa dor, com essa circunstância. Se você for lidar com o seu problema com a sensação negativa de medo, ou com a sensação negativa de ansiedade, lidar com o seu problema com a sensação negativa de falta de esperança, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a probabilidade do seu problema se resolver é maior ou menor? Pensa aí. Pensa a última vez que você foi rezar porque seu filho estava doente, porque você está desempregado, né? Porque você brigou aí com o namorado, com a namorada, com o esposo, quando, né, um parente seu marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho desencarnaram. Imagina, né, um problema, uma situação de dor, de angústia. Então, se a gente vai viver a partir desse problema, tomando decisões, e o nosso coração está poluído com medo, angústia, dor, gente, a probabilidade da gente viver problemas ainda maiores se agiganta, porque o problema nasce de uma mente de problema.
Orar e se relacionar com Deus é acalmar essa mente agitada que está doente, não é? É serenar esse coração que está perturbado, que está dolorido por alguma coisa. Então, quando nós vamos conversar com Deus, a gente tem que falar da alma. Abra seu coração para Deus, converse com Ele como se você estivesse conversando com um amigo, entende? Porque o Pai Celestial, a gente chama ele de pai, mas é pai, mãe, é tudo junto, né? É um amigo nosso, sabe? Converse com Deus com intimidade, com alguém que te conhece. Gente, quem que nos conhece mais do que Deus? Ninguém. Então abra sua alma para o Senhor da vida e confie que Ele está te ouvindo. Isso é tão importante, meus amigos, nos dias atuais, não é? Dias ainda turbulentos e confusos, que ao mesmo tempo que a gente vê iniciativas nobres e belas, a gente ainda ouve tantas histórias perturbadoras, né? Nesses instantes de transição planetária. Então a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a estreitar a sua relação com Deus, como fez Madre Teresa. Olha que interessante. Madre Teresa teve 2 grandes chamados na vida, antes de chegar, digamos assim, a sua grande missão. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu, você, teremos vários chamados, teremos vários momentos de despertamento espiritual. Isso quer dizer que você pode estar numa caminhada que fez sentido durante uma época, foi lindo e maravilhoso, mas a gente pode ter um outro despertamento dentro dessa caminhada, concorda? Uma caminhada, por mais linda que ela seja, ela não tem que ser para sempre. Então esteja atento, atenta. Às vezes o seu momento de dor, de angústia, de tristeza, nada mais é do que um chamado, um despertamento. Tem gente que desperta com a oração, mas a gente sabe que boa parte de nós, a nossa mente está tão confusa e barulhenta que o mundo precisa dar um chacoalhão, porque senão a gente não consegue, né, prestar atenção. Fala que não é verdade. Com certeza, se a gente passar a viver de maneira mais meditativa, cultivar o hábito de se conectar com Deus, você pode ter certeza que as mudanças existenciais vão ser muito mais suaves. Mas até lá, enquanto a gente tiver uma mente agitada, enquanto essa nossa relação com Deus ainda não estiver serena e tranquila, o mundo, né, o universo com as suas leis vai dar um chacoalhão na gente, através dessas experiências de dor, né, que são necessárias em boa parte dos casos, para que a gente possa realmente ver aquilo que tem que ser visto. Então, que Jesus te abençoe um dia mais, que você possa despertar espiritualmente nesse momento que você está escutando a pílula, nesse momento da sua vida, para você estreitar ainda mais a sua relação com Deus, para que Deus fale com você no silêncio dele e no silêncio da sua alma em escutá-lo. E nessa relação que dispensa palavras, nessa relação que é vivida na profundidade do sentimento puro, nós possamos crescer cada dia mais. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês escutarem a pílula do nosso amado Evangelho, por compartilhá-la. Quero dizer aqui que a notícia, lembra do aplicativo que eu falei para vocês? Está pertinho de dar certo, né? Acredito que em algumas semanas, talvez 1, 2 semanas, olha que legal, a gente já vai ter o aplicativo pronto, então você vai poder baixar o aplicativo para o seu celular e todo mundo vai poder receber a pílula no mesmo momento, na mesma hora. A gente vai subir o aplicativo, você vai acessá-lo, né, como a gente faz quando acessa uma música que a gente gosta, a hora que quiser, então vai facilitar muito para todos nós, tá bom? A gente está trabalhando aqui com todo afeto e carinho para tornar, né, essa nossa caminhada mais estreita. Então, que Jesus te abençoe e te ilumine. Muito obrigado pelas orações, viu? Que eu sei que muitos endereçam ao nosso projeto. E eu normalmente não agradeço isso aqui, mas eu tenho recebido tantas falas diretas nas palestras de vocês, né? De pessoas, eu oro por você, pela sua família, oro pelo projeto. Então, caiu, falei, gente, quantas pessoas maravilhosas que sustentam essa nossa atividade, eu não tive o privilégio de conhecer ainda. Então, muito obrigado a você, né, por não desistir de nós e por reservar um espaço carinhoso do seu tempo e lembrar da gente, né, pedindo a Deus por nós. Obrigado mesmo, do fundo da alma, muito obrigado, tá bom? Então, que Deus te abençoe, lindo dia, e você já sabe, hein? Estreitando a sua relação com Deus, até breve, até muito, muito breve. Ó, presta atenção no seu chamado, hein?